Oi, galerinha, vai começar o programa Congregacional de Alcântara das crianças aí na sua casa. Assista que vai ser muito legal. Boa tarde, crianças! Como que vocês estão? Hoje a nossa lição é sobre feliz a pessoa que chora. Ué, feliz quem chora. Eu choro quando eu fico triste, e você? Ué, então por que quem chora é feliz? Isso faz sentido pra vocês? A gente vai orar pra gente começar a nossa lição e aí a gente vai conversar de por que a Bíblia diz que a pessoa que chora é feliz. Mas primeiro, fechando os olhinhos, pensamento em Deus e a gente vai orar. Pai, muito obrigada por esse dia. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque o Senhor cuida da gente. Nós queremos colocar diante de Ti as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão cuidando dos doentes. Que o Senhor esteja abençoando cada uma e cuidando dessas pessoas, Pai. Nós pedimos também que o Senhor cuide daquelas pessoas que não estão podendo trabalhar, que não falte nada para essas pessoas. Nós te pedimos nesse momento pela nossa aula, pela nossa lição, pelo nosso culto, que a gente possa aprender um pouco mais do Senhor e do que o Senhor quer que a gente faça e de como o Senhor quer que a gente seja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Meu corpo é a casa de Deus, em mim Ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço deve a Ele agradar. Meu corpo é a casa de Deus, em mim Ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço deve a Ele agradar. Amém. Então, antes da gente começar a falar, vamos aprender o nosso versículo? O nosso versículo, ele está onde? Está lá na Bíblia, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 4. Mateus 5, 4. E ele diz assim: bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Vamos aos pouquinhos? Bem-aventurados. O que é mesmo ser bem-aventurado? É ser feliz, é ser abençoado pelo Senhor. Então, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Vamos de novo? Todo mundo junto? Mateus 5, 4. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. O que é ser consolado? Às vezes a gente está muito triste e às vezes a nossa mãe, ou o pai, ou o irmão, a irmã, a avó, o avô, a tio, alguém vem, ou um amigo, e consola a gente, dá um abraço, fala pra gente, vai ficar tudo bem, não precisa chorar. Isso é ser consolado. E a Bíblia diz que as pessoas que choram são felizes porque elas serão consoladas. Mas será que é todo mundo que chora que vai ser consolado? Todo mundo que chora vai ser feliz? Vamos cantar uma música que vai ajudar a gente a entender o que seria esse choro que vai deixar a gente consolado.
Primeiro a gente vai cantar e depois eu vou explicar o que isso tem a ver com a nossa lição, tá bom? Essa música diz assim: pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Essa música diz que Jesus me salvou e Ele me deu perdão. E agora Ele vive em meu coração. Isso foi o que Jesus fez pela gente. Às vezes, a gente chora de tristeza. A gente chora porque alguma coisa na nossa vida deu errado. Mas quando Jesus fala, lá sentado, lá no alto do monte, com as multidões ao redor dele, quando ele fala assim: bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados, Jesus está falando daquelas pessoas que choram porque fizeram uma coisa errada. Já aconteceu com você? Você às vezes fez uma coisa que sabia que era errado. E aí você chorou porque você pensou: nossa, eu vou deixar minha mãe, ou meu pai, meu avô, minha avó muito triste com isso que eu fiz. Pois é, esse é um choro diferente. Ele é um choro de arrependimento. Então, quando essa música fala que o que Jesus fez pra gente foi nos salvar, nos dar perdão, é porque um dia a gente se arrependeu. A gente viu que fez uma coisa errada. A gente chorou, a gente ficou triste e Jesus consolou a gente com o perdão dele. Vocês sabem de alguém da Bíblia que chorou desse jeito? Vocês se lembram de alguma história? Eu lembro de uma história. É uma história que tá lá na Bíblia, em Mateus, no capítulo 26. E essa história vai do versículo 69 ao versículo 75. Mas o início mesmo dessa história começa um pouquinho mais cedo no capítulo 26. Essa é a história de Pedro, o apóstolo de Jesus. Pois é. Estava chegando a época da Páscoa e Jesus se reuniu com os seus discípulos para que eles pudessem tomar a ceia, tomar do pão, tomar do vinho. E aí, nessa ocasião, Jesus estava falando o que ia acontecer com ele, porque essa ceia aconteceu pertinho da Páscoa. Pois é. E aí, Jesus estava falando que ele deveria morrer, mas que ele ia ressuscitar. E os discípulos não entendiam muito bem os apóstolos. Mas aí Jesus foi e falou assim, no momento, naquela noite: Pedro, você fica aí falando que não vai me abandonar, mas eu te digo que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro ficou assim: claro que não, Senhor. Eu te negar? Jamais te negaria. O senhor está enganado. Não é isso que vai acontecer, não. Jesus falou: Pedro, tô te falando. Antes do galo cantar, o galo canta de manhã cedinho, né, crianças? Antes do galo cantar, você não vai me negar só 1 ou 2 vezes. Você vai me negar 3 vezes. Por 3 vezes você vai falar que não me conhece. Pedro não acreditou muito naquilo, não. Naquela mesma noite, depois da ceia, eles cantaram louvores e aí Jesus chamou alguns dos apóstolos lá para o jardim de Getsêmani para que eles pudessem orar com Jesus. Naquela noite, Jesus foi preso pelos soldados, né? Judas traiu Jesus e Jesus foi preso. Pedro seguiu Jesus de longe, para ninguém ligar Pedro a Jesus. E aí, Jesus foi para a casa de um dos líderes religiosos daquela época, para passar ali, né,
e as pessoas falarem que tinham contra Jesus para depois levarem ele realmente para quem tinha autoridade para matar Jesus, né? Para crucificar Jesus. E o que aconteceu foi que Pedro foi atrás de Jesus. Jesus estava lá, Pedro estava de longe olhando e chegou uma mulher perto dele. E ela falou assim: você também estava com Jesus da Galileia? Pedro olhou para ela e falou assim: eu? Eu não sei nem do que você está falando, mulher. Depois chega uma outra mulher, uma empregada naquela casa. E ela fala assim: você andava com Jesus de Nazaré? Pedro vira para ela: eu nem conheço esse homem. Um pouco mais tarde, Pedro ainda estava por ali e algumas pessoas que estavam ali por perto olharam e falaram assim: mas você fala igual a ele. Eu tenho certeza que você andava com ele, porque o seu jeito de falar é igualzinho. E aí ele foi e falou assim: eu não conheço esse homem. Eu juro, eu não conheço esse homem que tá aí. Esse Jesus de Nazaré que vocês estão falando. E Pedro ainda falou mais. Ele falou assim: que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. Gente, essa foi a terceira vez. Ele negou para a primeira mulher, para a segunda mulher, e depois ele negou para esses homens falando que jurava que não conhecia Jesus. Assim que ele falou isso, o que aconteceu? O galo cantou. E aí Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito para ele. Lembra? Lá no jantar. Antes do galo cantar, você, Pedro, vai me negar 3 vezes. Ai, crianças, Pedro ficou arrasado. Pedro chorou amargamente, que a Bíblia diz. Ele chorou porque ele não deu ouvidos para o que Jesus tinha dito para ele. E ele negou Jesus 3 vezes. Por 3 vezes ele falou que nem sabia quem era Jesus. E ele chorou e ele ficou muito, muito, muito triste. Pois é, às vezes a gente é avisado, mas ainda assim a gente faz uma coisa errada. Pedro, ele chorou porque o coração dele tinha ficado todo sujo. Sujo com as mentiras que ele tinha falado. Sujo porque ele tinha negado, falado que não conhecia Jesus. Pedro, que andou por 3 anos com Jesus. O coração dele ficou muito, muito, muito triste. Ele chorou amargamente. Pedro viu Jesus ser crucificado. Ele viu o sangue de Jesus ser derramado. Mas o sangue de Jesus derramado nos dá esperança. Porque foi por causa do sacrifício de Jesus que Jesus pode limpar o nosso coração sujo e nos reaproximar de Deus. Depois que Jesus morreu, Jesus ressuscitou e ele apareceu para os apóstolos. Pedro foi correndo em direção a Jesus. Pois é, ali Pedro se arrependeu e aí Jesus limpou o coração de Pedro. Pedro podia nunca mais ter querido falar com Jesus, porque Jesus, sabia que ele tinha feito uma coisa errada. Mas Pedro, ele não foi orgulhoso. Pedro, ele foi humilde. Ele sabia que tinha errado e ele foi para Jesus e queria se desculpar com Jesus, porque ele tinha negado Jesus. E Jesus, ele é muito bom. Jesus, ele perdoa. Lembra da nossa música? Ele me salvou e me deu perdão. E agora vive em meu coração. Jesus vive no seu coração? Você já reconheceu o amor de Jesus por você? O amor que levou Jesus a morrer por você? Quando a gente reconhece e a gente pede: Jesus, limpa o meu coração, porque eu também faço muitas coisas erradas.
eu minto, eu desobedeço, eu fico com raiva e saio batendo e esbravejando. Jesus limpa o nosso coração quando ele vem morar na gente. Pedro chorou, mas ele foi consolado. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Pedro foi consolado pelo perdão de Jesus. Você também pode ser consolado pelo perdão de Jesus. Vamos orar nesse momento? Deus, muito obrigada pelo seu amor. Muito obrigada porque Jesus morreu para nos dar perdão, para limpar os nossos corações. Nós colocamos diante de Ti os nossos erros e nós te pedimos que o Senhor nos ajude a não errar mais, que a gente nunca negue Jesus, que a gente permaneça fiel, firme, que a gente possa falar de Jesus para as pessoas. Senhor, limpa o nosso coração para que a gente viva uma vida que te agrada, uma vida que te deixa feliz. E muito obrigada, porque o Senhor nos consola. Ainda que a gente chore, o Senhor vai estar com a gente, nos consolando com o seu perdão. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Pois é. Nós somos consolados quando a gente recebe aquele abraço de alguma pessoa que está consolando a gente porque a gente está triste. Deus consola a gente, nos abraça com o perdão dele. Pois é. Vamos falar mais uma vez o nosso versículo? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus 5:4. A nossa atividade está lá no site da igreja, www.iecalcantara.com.br. Você pode ir lá, baixar e fazer a nossa atividade da lição de hoje. E que a gente possa ser como Pedro, que apesar de fazer coisas erradas, chorou amargamente e se arrependeu e recebeu o consolo do perdão de Deus. Tá bom, crianças? Vejo vocês no outro culto que a gente vai ter juntos, tá bom? Deus abençoe vocês e tchau. No próximo programa, hein, galerinha? Espero vocês. Siga a gente nas redes sociais.